Senhor a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Vieira, professora da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, da Regional de Vila Perus. E hoje estou aqui para falar sobre a primeira lição da nova revista, do novo trimestre. E o tema da revista é Respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Então, esse trimestre nós vamos esclarecer algumas dúvidas a respeito. E a primeira lição, o tema dela é: a Bíblia é a palavra de Deus? E assim, para começar, nós vamos ler dois trechos da Bíblia. Primeiro fica em Salmos, capítulo 119, do versículo 1 ao versículo 12. E segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 15 ao 17, que diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste a teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficará confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. E que desde a tua meninice saiba as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, com base nesses dois textos, nós vamos falar sobre a Bíblia, ok? Então, a primeira pergunta é: a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, ela é a palavra de Deus, ok? Ela foi inspirada, ok? Ela tem total inspiração naquilo que Deus queria deixar pra gente, ok? E ela é indispensável para qualquer dúvida que vocês tiverem, para qualquer sentimento que vocês estiverem naquele momento, a Bíblia vai ser a resposta. Todas as suas dúvidas, as respostas estão na Bíblia, ok? Então vamos lá. Para começar, o termo da Bíblia, né? A origem da palavra Bíblia, ela vem da onde? Ela é do grego, tá? A origem da palavra ela é grega, que significa livro, tá? A palavra é biblion e significa livro, ok? Ela é um livro totalmente diferente daqueles outros que a gente tem como referência, tá? Ela é como se fosse uma coletânea de vários livros dentro de um só, tá bom? Ela é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, que a gente vai também falar sobre, tá? E o que acontece? A Bíblia, ela revela o plano integral de Deus de redimir e recuperar toda a criação manchada pelo pecado. Então, qual que é o objetivo da Bíblia? Qual que é a principal ideia? A principal ideia da Bíblia é falar sobre o plano de Deus de salvação da humanidade. Então, como que ele fez esse processo? Como que aconteceu, né? O que aconteceu antes? Qual que foi o plano para salvar a humanidade do pecado? Então, é isso que a Bíblia diz, ok? Ela foi escrita por aproximadamente 1.600 anos, certo? Por 40 pessoas diferentes, ou seja, a Bíblia teve 40 escritores, tá? Tivemos 2 idiomas focais na Bíblia e um terceiro em alguns trechos. O Antigo Testamento ele foi escrito totalmente em hebraico, com alguns trechos do livro de Daniel em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Todos esses idiomas acompanhando a história de Israel, certo? Israel ele era um povo hebreu, né? Um povo hebreu, então a língua deles era o hebraico, só que na época do cativeiro, né, Daniel começa a escrever alguns trechos em aramaico, que aí começa esse idioma diferente, e o Novo Testamento foi escrito em grego, porque o grego era a língua oficial do Império Romano.
Então, os hebreus, eles estavam inseridos nesse contexto, né, nesse Império Romano. Então, a Bíblia ela foi escrita em grego no Novo Testamento, ok? O seu tema principal é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Ela está dividida em duas partes, como eu já falei, o Antigo Testamento, contando o período antes de Cristo, e o Novo Testamento contando a história de Cristo e o que aconteceu logo após a sua ascensão, ok? E o propósito da Bíblia, tá? Como Paulo diz a Timóteo, no versículo 15 da carta do 2 ao Timóteo, ok? É tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito da Bíblia, ok? A Bíblia, ela tem dois pontos, né? Duas palavras muito importantes, que seria a revelação e a inspiração. Como assim? Então, vamos lá. Revelação. A palavra de Deus, ela foi revelada a nós. Então, a Bíblia nada mais é do que essa revelação da parte do Senhor. O que seria a revelação? É como se o Senhor desse a entender, né, fazer a pessoa que escreveu conhecer coisas desconhecidas. É como se fosse essa descoberta, essa revelação é você conhecer aquilo que estava escondido, né, que a gente não poderia saber. Então, Deus, ele se revela de uma forma progressiva, tá? Ele não, vamos dizer assim, ele vai dividindo. Quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais você vai conhecendo sobre Deus. Então, é progressivo, é uma coisa assim contínua. Por isso que todos os dias nós temos que ler a palavra de Deus, para que possamos absorver mais daquilo que Deus é e o que Deus quer na nossa vida e fazer essa evolução sobre o conhecimento, né? Aprofundar mais o conhecimento da palavra de Deus, ok? E a segunda palavra seria inspiração. Tá, Miriam, mas como assim inspiração? O termo inspirar é aquilo que você inserir o ar dentro de você, né? Isso é inspiração. Tá, mas o que tem a ver com a palavra de Deus? Inspiração é quando você coloca algo necessário dentro de você. E é isso que a palavra de Deus foi. O Espírito Santo entrou no coração dos escritores, fez com que eles escrevessem, mas assim como eles escreveram, elas também chegam a nós. Então, é como se você inspirasse tudo aquilo que Deus queria dizer dentro da Bíblia hoje em dia. Entenderam? Então, essa é a questão da inspiração. Tá bom? Só que assim, Deus, ele age de uma maneira totalmente especial e totalmente específica. Ele não usa somente de um jeito, ele usa de vários jeitos, de várias formas, de várias maneiras. Então, como que a gente pode caracterizar os 40 escritores? Os 40 escritores, eles viveram nesse período que eu tinha falado de 1.600 anos. Em 1.600 anos, as coisas mudam, né? Tem a evolução da humanidade, tem o crescimento, enfim, tem a expansão. Então, são 40 pessoas de diferentes épocas, 40 pessoas de diferentes nacionalidades, com diferenças também no quesito social, né? Nessa classificação social, do qual estiveram ali para o bem comum. Todos eles foram inspirados por Deus para escrever, né? Logicamente que eles não sabiam que essas escritas seriam inseridas dentro da Bíblia, né? A Bíblia ela veio depois, mas todos eles foram inspirados por Deus para contar aquilo que aconteceu em forma de papel. Isso é extremamente importante, né? Então Deus inspirou esses homens para poder escrever a sua palavra, para que nós hoje, né, nos dias atuais, pudéssemos aproveitar dessa inspiração e também fazer a inspiração da parte de Deus. É incrível. Naquele período e hoje, Deus inspira de diferentes maneiras, de diferentes formas. Isso que é o mais importante, isso que é o mais bonito. Ok? E assim, a palavra de Deus, ela permanece sempre viva. Como eu já tinha dito para vocês,
ela não muda. A palavra de Deus, se você ler um capítulo e fizer o entendimento dele hoje, amanhã você pode entender coisas totalmente diferentes daquilo que você entendeu hoje. Então, ela permanece sempre viva. Isso é uma coisa linda de se ver. Tá? E o tema central é Jesus Cristo. Então, nós temos, desde a criação, o propósito de Deus em salvar a humanidade através de Jesus Cristo. E no Antigo Testamento já tinham profecias sobre a vinda do Messias, né, sobre a vida de Cristo, né, como que aconteceria. E no Antigo Testamento nós temos, né, a vida de Cristo, nós temos a morte de Cristo, e logo após, o que aconteceu depois que Jesus Cristo passou por aqui, né, veio à Terra para nos salvar e deixou esse legado de levar a palavra dele a todos os moradores, né, a todos aqueles que precisam ouvir, ou seja, todo mundo. Então, é uma coisa, assim, maravilhosa a Bíblia, ok? Só que, assim, a Bíblia, ela passa por algumas teorias também. A inspiração da Bíblia tem algumas teorias a respeito. Como, por exemplo, a teoria da inspiração natural, que essa teoria, ela diz assim que a Bíblia ela foi escrita por homens dotados de inteligência, né? Uma capacidade intelectual muito maior do que as dos demais, né? Então, é como se a pessoa que defendesse essa teoria falasse assim que não tem inspiração sobrenatural, né? Ela é totalmente escrita pelos seres humanos. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria fala da inspiração parcial, ou seja, tem a parte divina, mas também tem a parte humana, né? Então, tem coisas que são inspiradas por Deus e tem coisas que não foram inspiradas por Deus. Só que, imagina, você saber qual que é qual. É meio complicado, não tem nexo, né? Não faz jus a isso, né? Então, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que a gente já leu aqui, ele vai falar que pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, através desse versículo, a gente já sabe que a Bíblia é inspirada por Deus. Porém, Deus usou diferentes formas de se mostrar a nós, né, como eu já tinha falado. E tem a teoria do ditado verbal, que aí, no caso, essa teoria seria que Deus ditou tudo. Tipo, todas as vírgulas, todos os pontos, foi Deus que ditou e o ser humano só escreveu, né? Que o escritor só escreveu tudo aquilo, como se ele fosse uma máquina. E não é assim, né? Como eu já falei, nós temos vários jeitos, né? Deus já mostra de vários jeitos como ele pode agir e como ele não... E como ele faz, é da vontade dele, só que ele utiliza a gente do jeito que a gente é. Ele não vai modificar a gente, ele vai utilizar do jeito que nós somos e do jeito que ele quer. Isso que é maravilhoso. Então, relacionando-se com as escrituras, como que a gente pode dizer? Nós, como cristãos, temos que fazer algumas coisas para poder manter esse contato maior com Deus. Por exemplo, a oração, né? A Bíblia já fala, orai sem cessar. Então, essa é uma forma de você manter o seu contato, né? O seu íntimo com Deus. A outra forma é o jejum. E também nós temos a leitura, né? Os cânticos e tudo mais, mas também temos a leitura da palavra de Deus. Então, meditar na palavra de Deus é uma forma de você se aproximar a Deus, né? É uma forma de você entender aquilo que Ele quer dizer para você, né? Todas as suas indagações, todos os seus questionamentos, você pode observar através da palavra que Deus vai falar com você. Então, eu peço que vocês leiam diariamente a palavra de Deus. Mas, Miriam, como que eu posso começar a ler a palavra? Né? Eu tenho que ler de Gênesis a Apocalipse? Bom, você pode fazer, né, o uso do primeiro do Antigo Testamento, ler na ordem dos livros, ou você pode ler na forma da leitura cronológica,
mas você que pode escolher o seu jeito de ler a Bíblia. O importante é que você medite na palavra de Deus. Tem gente que faz assim, primeiro eu vou ler o Pentateuco, depois eu vou ler, né, os livros do Evangelho. Então, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, que Deus certamente vai falar no seu coração, ok? Amém? Então, vamos lá. Para terminar, nós vamos falar aqui uma sugestão muito boa da revista, que falam como nascem as traduções. Né? A gente pega um exemplar da Bíblia e fala assim, nossa, né, no nosso idioma. Só que assim, a Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas de diferentes cidades, diferentes contextos, em diferentes contextos históricos. Porém, ela tem a sua versão hebraica e a sua versão grega, que são as originais. Porém, essa versão original, ela já se desfez, né? Ela já não existe mais, então tem essa parte original. Porém, existem as cópias. E são essas cópias, né, que são mais próximas aos originais. Então, elas são mantidas. Né? Quanto mais antiga for a escrita, mais próxima da versão original elas são. Então, essas cópias, elas foram preservadas, né, cuidadosamente, porque elas foram escritas à mão. Então, essa parte da Bíblia, da escrita, chegou, né, e fizeram essas cópias. Então, nós temos as cópias hebraicas e as cópias gregas, certo? Porém, quando foi feita a união, eles precisavam de mais idiomas. Então, foi traduzido para o latim, por exemplo, para que tenha as outras línguas, os outros idiomas variantes, até chegar na versão em português, versão em inglês, versão em espanhol. Então, tem toda essa categoria aí para vocês. Então, a tradução, ela vem, né, dessa parte. E assim, não é somente a tradução, temos também as versões, as múltiplas versões. Então, isso se dá às traduções modernas. Então, cada Bíblia, né, cada versão da Bíblia vai ter um jeito diferente da mesma forma, né, uma forma de entendimento maior. Porém, elas querem dizer a mesma coisa, certo? Então, é isso, gente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.